Livro Jogos Vorazes, A Esperança. Lido por Camila Saboia. 9. Paro de tentar dormir depois que minhas primeiras tentativas são interrompidas por pesadelos indescritíveis. Depois disso, fico apenas deitada, sem me mexer, e finjo estar ressonando sempre que alguém aparece para ver como eu estou. De manhã, recebo alta do hospital e sou instruída a não cometer excessos. Cressida me pede para gravar algumas frases para o novo prontoprop tordo. No almoço, continuo esperando que as pessoas toquem no assunto da aparição de Pita, mas ninguém o faz. Alguém deve ter visto o programa além de Finnick e eu. Tenho treinamento, mas Gale está agendado para trabalhar com Beery com armas ou qualquer coisa assim, de modo que recebo permissão para levar Finnick para a floresta. Vagamos pelo local durante um tempo e depois enfiamos nossos comunicadores debaixo de um arbusto. Quando estamos a uma distância segura, sentamos no chão e conversamos sobre o programa de Pita. Não ouvi qualquer palavra sobre isso. Ninguém contou nada para você? Diz Finnick. Sacudo a cabeça em negativa. Ele faz uma pausa antes de perguntar. Nem o Gale? Estou presa a um fio de esperança de que Gale honestamente não sabe nada a respeito da mensagem de Pita, mas tenho uma sensação ruim de que ele sabe. De repente, ele está tentando encontrar um momento para contar com privacidade. De repente, digo. Ficamos em silêncio por tanto tempo que um cervo surge ao alcance da minha mira. Eu o abato com uma flecha. Finnick o carrega para a cerca. Para o jantar, temos picadinho de cervo cozido. Gale me leva de volta ao compartimento E depois de comermos. Quando pergunto a ele como andam as coisas, novamente não há nenhuma menção a Pita. Assim que minha mãe e minha irmã pegam no sono, apanho a pérola na gaveta e passo uma segunda noite de insônia agarrada a ela, rememorando as palavras de Pita. Pergunte a si mesma, você confia nas pessoas com quem está trabalhando? Você realmente sabe o que está acontecendo? E se você não sabe, descubra. Descubra. O quê? Com quem? E como Pita sabe alguma coisa além do que a capital lhe diz? Aquilo não passa de um prontoprop da capital. Mais barulho. Mas se Plutarque acha que isso é apenas a reprodução do discurso da capital, por que ele não comentou nada comigo sobre o programa? Por que ninguém contou nada para mim ou para Finnick? Subjacente a esse debate, encontra-se a verdadeira fonte de minha inquietação. Pita. O que fizeram com ele? E o que estão fazendo com ele nesse exato momento? Com toda certeza, Snow não engoliu a história de que Pita e eu não sabíamos nada acerca da rebelião. E suas suspeitas foram reforçadas, agora que surgi como tordo. Tudo que Pita pode fazer é tentar adivinhar quais são as táticas dos rebeldes, ou então inventar alguma coisa para dizer a seus torturadores. Mentiras, uma vez descobertas, seriam severamente punidas. Como ele deve estar se sentindo abandonado por mim. Em sua primeira entrevista, ele tentou me proteger não só da capital, como também dos rebeldes, e não apenas eu fracassei em protegê-lo, como também cuidei para que horrores ainda maiores o atingissem. Assim que amanhece, enfio meu antebraço na parede e vejo com olhos grogues a programação do dia. Imediatamente depois do café da manhã, sou designada para a produção. Na sala de jantar, enquanto tomo cereais quentes com leite e beterraba amassada, avisto um comunipulso no braço de Gale. Quando foi que você recebeu isso de volta, soldado Hawthorne? Pergunto. Ontem. Eles acharam que, como eu ia a campo com você, isso aqui podia ser um sistema de comunicação seguro, diz Gale. Ninguém jamais me ofereceu um comunipulso. Fico imaginando, caso eu pedisse um, será que receberia? Bom, acho que um de nós tem de estar acessível, digo, com um tom de irritação em minha voz. O que você está querendo dizer com isso? Diz ele. Nada. Só estou repetindo o que você disse, respondo. Concordo totalmente com a ideia de que a pessoa acessível deve ser você. Só espero ainda ter acesso a você da mesma maneira.
Nossos olhares se cruzam e me dou conta do quanto estou furiosa com Gale, que não acredito nem por um segundo que ele não tenha visto o prontoprópio de Peeta, que me sinto completamente traída por ele não ter me contado nada sobre isso. Nos conhecemos bem demais para que ele não possa ler o meu estado de espírito e adivinhar o que o causou. Katniss, começa ele, a admissão de culpa já presente em seu tom de voz. Agarro minha bandeja, dirijo-me à área de depósito e jogo os pratos em cima da bancada. Quando chego ao corredor, ele já me alcançou. Por que você não disse alguma coisa? Pergunta ele, pegando meu braço. Por que eu não disse? Puxo meu braço para me soltar. Por que você não disse, Gale? E por falar nisso, eu disse sim, quando lhe perguntei ontem à noite como andavam as coisas. Desculpa, tá? Eu não sabia o que fazer. Queria contar pra você, mas todo mundo estava com medo de que se você visse prontoprópio de Peeta, você ia passar mal, diz ele. Eles estavam certos. Eu passei mal, sim, mas passei mais mal ainda vendo que você mentiu pra mim por causa de Coin. Nesse momento, o comunipulso dele começa a soar. Olha lá aí. É melhor ir correndo. Você tem várias coisas pra contar a ela. Por um momento, uma dor muito real aparece estampada no rosto dele. Em seguida, a raiva fria a substitui. Ele se vira e vai embora. Talvez eu esteja sendo rancorosa demais, não tenha dado a ele tempo suficiente para se explicar. Talvez todos estejam apenas tentando me proteger ao mentirem para mim. Eu não ligo. Não aguento mais as pessoas mentindo para mim pelo meu próprio bem, porque na realidade elas fazem isso principalmente pelo bem delas próprias. Mintam para Katniss sobre a rebelião para que ela não faça nenhuma loucura. Enviem-na para a arena sem que ela saiba de nada para que possamos depois tirá-la de lá. Não conte para ela sobre o prontoprópio de Peeta, porque ela pode vir a passar mal com isso, e já está sendo suficientemente difícil extrair um bom desempenho dela nas atuais circunstâncias. Estou realmente passando mal. Estou desiludida e cansada demais para um dia de produção. Mas já estou na maquiagem, então entro. Hoje, descubro, vamos retornar ao Distrito 12. Cressida quer fazer entrevistas fora do roteiro com Gale e comigo, lançando luz sobre nossa cidade arrasada. Se vocês dois estiverem dispostos, diz Cressida, olhando bem para mim. Pode contar comigo, digo. Eu me levanto, calada e rígida, um manequim, enquanto minha equipe de preparação me veste, me penteia e aplica maquiagem no meu rosto. Não o suficiente para aparecer num programa, apenas o suficiente para tirar as marcas de olheira de meus olhos insones. Boggs me escolta até o hangar, mas nossa conversa não vai além do cumprimento preliminar. Sou grata por ter sido poupada de uma nova troca de palavras sobre minha desobediência no 8, principalmente agora que a máscara dele parece tão desconfortável. No último instante, lembro de enviar uma mensagem à minha mãe, dizendo que estou saindo do 13, salientando que não será nada perigoso. Embarcamos no aerodeslizador para a curta viagem até o 12 e sou encaminhada a um assento na mesa onde Plutarch, Gale e Cressida estão debruçados sobre um mapa. Plutarch está vibrando de satisfação ao mostrar os efeitos que sucederam à exibição dos primeiros pontopróprios. Os rebeldes, que mal estavam conseguindo manter uma posição em diversos distritos, voltaram a lutar. Eles, na verdade, tomaram o 3 e o 11, este último bastante crucial, já que é o principal fornecedor de bens alimentícios à capital, e também fizeram incursões nas cercanias de vários outros distritos. Esperançoso, realmente muito esperançoso, diz Plutarch. Fúvia vai ter a primeira rodada dos quadros Nós Lembramos pronta hoje à noite, de maneira que vamos poder focar nos distritos individualmente com seus respectivos mortos. Fênix está absolutamente maravilhoso. É muito doloroso assistir, para falar a verdade, diz Cressida. Ele conhecia muitos deles pessoalmente. Isso é o que faz a coisa ser tão efetiva, diz Plutarch. Direto no coração. Vocês todos estão maravilhosos.
Coin não podia estar mais satisfeita. Então Gale não contou nada para eles. Sobre eu fingir não ter visto Peter e sobre minha raiva diante da maneira pela qual eles esconderam tudo de mim. Mas imagino que agora seja tarde demais, porque, ainda assim, não posso deixar o que ele fez passar. Não tem problema. Ele também não está falando comigo. Somente quando aterrissamos na Campina, percebo que Hammett não está entre nós. Quando pergunto a Plutarch o motivo de sua ausência, ele simplesmente balança a cabeça e diz: ele não conseguiu encarar. Hammett? Não conseguia encarar alguma coisa? É muito mais provável que ele tenha tirado o dia de folga, digo. Acho que as palavras que ele utilizou efetivamente foram: eu não conseguiria encarar aquilo lá sem uma garrafa, diz Plutarch. Reviro os olhos, já há muito tempo desprovida de paciência com meu mentor, com sua fraqueza em relação à bebida e com o que ele consegue ou não confrontar. Mas uns 5 minutos depois do meu retorno ao 12, descubro que eu mesma gostaria muito de ter trazido uma garrafa. Eu pensava que havia superado a destruição do 12. Ouvira falar, vira tudo na TV e vagara em meio às cinzas. Então por que tudo à minha volta causa uma pontada de dor? Será que fiquei simplesmente longe demais de lá antes para registrar totalmente a perda do meu mundo? Ou será o olhar de Gale ao absorver a destruição que faz com que a atrocidade adquira uma sensação de coisa nova? Cressida dirige a equipe para começar na minha antiga casa. Pergunto a ela o que quer que eu faça. O que você estiver a fim de fazer, diz ela. Em pé na minha cozinha, não estou a fim de fazer coisa alguma. Na realidade, me flagro olhando fixamente para o céu, o único teto que resta, porque inúmeras lembranças estão me afogando. Depois de um tempo, Cressida diz: está ótimo, Katniss. Vamos avançar. Gale não se sente muito à vontade em seu antigo endereço. Cressida o filma em silêncio por alguns minutos, mas assim que ele puxa das cinzas o único resquício de sua vida anterior, um atiçador de metal retorcido, ela começa a lhe fazer perguntas sobre sua família, seu emprego, sua vida na costura. Ela o faz retornar à noite do bombardeio e reencená-la, a começar por sua casa, seguindo pela campina e através da floresta até o lago. Caminho lentamente atrás da equipe de filmagem e os guarda-costas, sentindo que a presença deles é uma violação de minha amada floresta. Esse é um lugar particular, um santuário, já corrompido pela maldade da capital. Mesmo depois de deixarmos para trás os tocos chamuscados que estão perto da cerca, ainda tropeçamos sobre corpos em decomposição. Temos mesmo que gravar isso para que todos vejam? Quando alcançamos o lago, Gale parece ter perdido a habilidade de falar. Todos estão pingando de suor, especialmente Castor e Pollux em suas cascas de inseto, e Cressida propõe uma parada. Pego um punhado de água do lago, desejando poder mergulhar e nadar sozinha sem ser observada. Vago pelo local durante um tempo. Quando volto à pequena casa de concreto ao lado do lago, paro na entrada e vejo Gale colocando o atiçador retorcido que ele salvara na parede ao lado da lareira. Por um momento, tenho a visão de um estranho, solitário, em algum ponto distante do futuro, vagando perdido na imensidão selvagem e dando de cara com esse pequeno refúgio, com a pilha de lenha, com a lareira e com o atiçador, imaginando como tudo aquilo veio a acontecer. Gale se vira e encontra meus olhos, e sei que ele está pensando em nosso último encontro aqui, quando discutimos a respeito dos prós e contras de fugir. Se tivéssemos fugido, será que o Distrito 12 ainda estaria de pé? Acho que sim. Mas a capital ainda estaria controlando Panem da mesma forma. Sanduíches de queijo são passados de mão em mão e comemos à sombra das árvores. Eu me sento intencionalmente na parte mais extrema do grupo, perto de Pollux, para não precisar conversar. Na verdade, ninguém está falando muito. Na relativa tranquilidade, os pássaros retornam à floresta. Cutuco Pollux com o cotovelo e aponto um pequeno pássaro preto com uma coroa. Ele salta para um outro galho, abrindo momentaneamente as asas, exibindo as áreas brancas de sua plumagem.
Pollux faz um gesto indicando meu broche e ergue a sobrancelha de maneira questionadora. Balanço a cabeça, confirmando que é um tordo. Levanto um dedo para dizer: espera, vou te mostrar. E assovio um chamado de pássaro. O tordo levanta a cabeça e retribui o assovio. Então, para minha surpresa, Pollux assovia ele próprio algumas notas. O pássaro responde imediatamente. O rosto de Pollux adquire uma expressão de puro deleite e ele começa uma série de intercâmbios melódicos com o tordo. Minha hipótese é que essa é a primeira conversa que ele tem depois de muitos anos. Música atrai tordos, como flores atraem abelhas. E em pouco tempo, ele está com uma dúzia deles empoleirados em galhos acima de nossas cabeças. Ele dá um tapinha no meu braço e usa um graveto para escrever na terra. Canta! Normalmente eu declinaria, mas é meio que impossível dizer não a Pollux, dadas as circunstâncias. Além do mais, as vozes de canto dos tordos são diferentes de seus assovios, e gostaria muito de ouvi-las. Então, antes de ao menos pensar no que estou fazendo, canto as 4 notas de Rue, as notas que ela usava para sinalizar o fim do dia de trabalho no 11. As notas que acabaram se tornando a trilha sonora de seu assassinato. Os pássaros não conhecem isso. Eles pegam a frase simples e a sacodem para frente e para trás entre eles em doce harmonia. Exatamente como fizeram nos Jogos Vorazes, antes que os bastantes surgissem do meio das árvores, nos perseguissem até a cornucópia e triturassem Cato lentamente, até ele virar um pedaço de carne ensanguentada. Quero ouvi-los cantar uma canção de verdade? Pergunto de repente. Qualquer coisa que interrompa aquelas lembranças. Estou de pé, movendo-me em direção às árvores, pousando a mão no tronco áspero de um bordo onde estão empoleirados os pássaros. Eu não canto a árvore forca em voz alta há 10 anos, porque ela é proibida, mas lembro cada palavra da letra. Começo suavemente, docemente, como fazia meu pai. Você vem para a árvore onde eles enforcaram um homem que dizem que matou 3. Coisas estranhas aconteceram aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na árvore forca. Os tordos começam a alterar suas canções assim que ficam cientes de minha nova oferta. Você vem para a árvore onde o homem morto clamou para que seu amor fugisse. Coisas estranhas aconteceram aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na árvore forca. Eu agora tenho a atenção dos pássaros. Com mais um verso, certamente eles terão captado a melodia, já que é bem simples e se repete 4 vezes com poucas variações. Você vem para a árvore onde eu mandei você fugir para nós 2 ficarmos livres. Coisas estranhas aconteceram aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na árvore forca. Silêncio nas árvores. Apenas o farfalhar de folhas na brisa. Mas nenhum pássaro, tordo ou outro qualquer. Pete está certo. Eles ficam em silêncio quando eu canto. Exatamente como faziam com meu pai. Você vem para a árvore, usar um colar de corda e ficar ao meu lado. Coisas estranhas aconteceram aqui, não mais estranho seria se nos encontrássemos à meia-noite na árvore forca. Os pássaros estão esperando que eu continue. Mas acabou. Esse foi o último verso. Na quietude, me lembro da cena. Estava em casa depois de um dia na floresta com meu pai, sentada no chão com Prim, que ainda estava engatinhando, cantando a árvore forca, fazendo colares a partir de pedacinhos de corda, como dizia a canção, sem saber o verdadeiro significado das palavras. Mas a canção tinha uma harmonia simples e fácil, e naquela época eu conseguia memorizar quase qualquer coisa com música depois de ouvir 1 ou 2 vezes. Subitamente, minha mãe arrancou os colares de corda e começou a berrar com meu pai. Comecei a chorar porque minha mãe nunca gritava, e então Prim começou a choramingar e fugi de casa para me esconder. Como eu tinha um único esconderijo, na campina embaixo de um arbusto de madressilva, meu pai me encontrou imediatamente.
Ele me acalmou e disse que estava tudo bem, mas que era melhor não cantarmos nunca mais aquela canção. Minha mãe só queria que eu a esquecesse. Então, é claro, cada palavra ficou imediata e irrevogavelmente marcada em meu cérebro. Nós nunca mais a cantamos, meu pai e eu, e nem mesmo falamos nela. Depois que ele morreu, ela costumava voltar bastante à minha cabeça. Mais velha, comecei a entender a letra. No início, parece que um cara está tentando fazer com que sua namorada vá encontrá-lo secretamente à meia-noite. Mas é um local esquisito para um encontro romântico, uma árvore forca, onde um homem foi enforcado, acusado de assassinato. A amante do assassino deve ter tido algo a ver com a morte, ou talvez eles fossem apenas puni-la de um jeito ou de outro, porque o cadáver dele clamava para que ela fugisse. Isso é estranhamente óbvio, a parte do cadáver falante, mas é apenas na terceira estrofe que a árvore forca começa a ficar inquietante. Você percebe que a pessoa que está cantando a canção é o assassino morto. Ele ainda está na árvore forca. E muito embora ele tenha mandado sua amante fugir, continua perguntando se ela não vai se encontrar com ele. A frase, onde eu mandei você fugir para nós dois ficarmos livres, é a mais problemática, porque a princípio você pensa que ele está falando sobre quando a mandou fugir, presumivelmente para que ela ficasse em segurança. Mas então, você imagina se ele não quis dar a entender que era para ela fugir para ele, para a morte. No último verso, fica claro que é isso que ele está esperando. Sua amante, com seu colar de corda, morta, pendurada ao seu lado na árvore. Eu antes achava que o assassino era o tipo de cara mais nojento que pode existir no mundo. Agora, com 2 passagens pelos Jogos Vorazes na bagagem, decido não julgá-lo sem saber mais detalhes. Talvez a amante dele já estivesse condenada à morte e o objetivo dele era facilitar as coisas. Fazer com que ela soubesse que ele a estava esperando. Ou talvez ele pensasse que o lugar onde a estava deixando fosse pior do que a morte. Por acaso eu não quis matar Pita com aquela seringa para salvá-lo da capital? Será que essa era realmente a minha única opção? Provavelmente não, mas na ocasião não consegui pensar em nenhuma outra. Entretanto, imagino que minha mãe tenha pensado que a coisa toda era complicada demais para uma menina de 7 anos de idade, especialmente uma que fazia seus próprios colares de corda. Não que enforcamentos só acontecessem nas histórias. Inúmeras pessoas eram executadas dessa maneira no 12. Pode apostar que ela não queria que eu cantasse aquilo na minha aula de música. Provavelmente, ela tampouco gostaria que eu fizesse isso aqui para Pollux, mas, pelo menos, eu não estou. Espera aí, não. Eu estou enganada. Quando olho de esguelha, vejo que Castor estivera me filmando esse tempo todo. E Pollux está com lágrimas escorrendo pelo rosto, porque, sem dúvida nenhuma, a minha canção alucinada fez com que ele se lembrasse de algum terrível incidente em sua vida. Ótimo. Suspiro e me recosto no tronco. É então que os todos começam a cantar sua versão de Árvore Forca. Nas suas bocas é lindo demais. Consciente de que estou sendo filmada, permaneço imóvel até ouvir a voz de Cressida. Corta! Plutarque vai até mim rindo. Onde é que você arruma esse tipo de coisa? Ninguém acreditaria nisso se a gente tivesse inventado. Ele me abraça e dá um beijo estalado em cima da minha cabeça. Você é ouro em pó. Não estava fazendo isso para as câmeras, digo. Que sorte elas estarem ligadas, diz ele. Vamos lá, pessoal, vamos voltar para a cidade. Enquanto caminhamos pela floresta, alcançamos uma pedra grande, e Gale e eu viramos nossas cabeças na mesma direção, como um par de cães sentindo um cheiro no vento. Cressida nota e pergunta o que há naquela direção. Admitimos, sem precisar olhar um para o outro, que aquele é o nosso velho ponto de encontro de caçadas. Ela quer ver, mesmo depois de eu ter dito que realmente não valeria muito a pena. Não é nada além de um lugar onde eu era feliz, penso. Nossa saliência na pedra com vista para o vale. Talvez um pouco menos verde que de costume,
mas os arbustos de amoras pretas estão repletos de frutas. Aqui tiveram início incontáveis dias de caçadas e montagens de armadilhas, de pescarias e coletas, de andanças em dupla pela floresta, liberando nossos pensamentos enquanto enchíamos nossas bolsas de caça. Esta era a passagem não apenas para nosso sustento, como também para nossa sanidade. E nós éramos a chave um do outro. Não há Distrito 12 de onde escapar agora. Não há mais pacificadores para enganar. Nenhuma boca faminta para alimentar. A capital acabou com tudo isso. E estou a ponto de perder Gale também. A cola da necessidade mútua que nos ligou tão firmemente durante todos esses anos está derretendo. Espaços escuros, não iluminados, aparecem entre nós. Como é possível que, hoje, diante do horrível desaparecimento do 12, estejamos com tanta raiva que nem conseguimos dirigir a palavra um ao outro? Gale mentiu para mim. É fato. Isso foi inaceitável, mesmo que ele estivesse preocupado com o meu bem-estar. Mas seu pedido de desculpas pareceu sincero. Joguei isso na cara dele como um insulto para garantir que doesse. O que está acontecendo conosco? Por que agora estamos constantemente em conflito? Está tudo muito confuso, mas de certa forma, sinto que se voltasse à raiz dos nossos problemas, minhas ações apareceriam no centro deles. Será que quero mesmo afastá-lo de mim? Meus dedos envolvem uma amora preta e a arrancam do pé. Eu a enrolo delicadamente entre o polegar e o indicador. De repente, viro-me para ele e arremesso a fruta na sua direção. E que a sorte! Digo. Eu a jogo bem alto para que ele tenha tempo suficiente para decidir se a joga para o lado ou se a aceita. Os olhos de Gale estão fixos em mim, não na amora, mas no último instante ele abre a boca e a pega. Ele mastiga, engole e há uma longa pausa antes de ele dizer: esteja sempre a seu favor. Mas ele realmente diz. Cressida nos manda sentar na reentrância da rocha, onde é impossível não haver emoção, e nos incentiva a falar sobre caça. O que nos levava a entrar na floresta, como nos conhecemos, nossos momentos favoritos. O gelo entre nós derrete. Começamos a rir um pouco enquanto relatamos infortúnios com as abelhas, cães selvagens e gambás. Quando a conversa passa a ser sobre qual é a sensação de traduzir nossas habilidades com armas para o bombardeio do 8, paro de falar. Gale diz apenas: de um atraso enorme. Quando alcançamos a praça da cidade, a tarde já está se transformando em noite. Levo Cressida até os destroços da padaria e peço para ela filmar alguma coisa. A única emoção que consigo reunir é a exaustão. Pita, esta é a sua casa. Não há notícias de nenhum de seus familiares desde o bombardeio. O 12 não existe mais. E você clama por um cessar-fogo? Olho para o vazio. Não sobrou ninguém para ouvir você. Quando estamos em pé diante do pedaço de metal que fora o patíbulo, Cressida pergunta se algum de nós dois alguma vez foi torturado. Como resposta, Gale tira a camisa e vira as costas para a câmera. Olho para as marcas das chicotadas e novamente escuto o assovio do chicote. Vejo seu corpo ensanguentado e inconsciente, pendurado pelos pulsos. Pra mim já chega, anuncio. Eu encontro vocês na aldeia dos vitoriosos. Preciso pegar uma coisa pra minha mãe. Imagino que tenha andado até aqui, mas as próximas ações que realizo em sã consciência são me sentar no chão na frente dos armários da cozinha de nossa casa na aldeia dos vitoriosos. Enfileirar meticulosamente os jarros de cerâmica e as garrafas de vidro dentro de uma caixa. Colocar curativos de algodão limpos entre eles para impedir que se quebrem. Embrulhar diversos maços de flores secas. Subitamente, lembro da rosa em meu vestíbulo. Era de verdade? Se era, será que ainda está lá em cima?
Tenho de resistir à tentação de verificar. Se ela estiver lá, só vai me deixar assustada de novo. Eu me apresso com o pacote. Quando os armários ficam vazios, levanto-me e descubro que Gale apareceu em minha cozinha. É perturbador esse jeito que ele tem de aparecer sem fazer nenhum barulho. Ele está encostado na mesa, os dedos bem abertos em cima da madeira. Ponho a caixa entre nós dois. Lembra? Pergunta ele. Foi aqui que você me beijou. Então a pesada dose de morfináceo administrada após as chicotadas não foi o suficiente para apagar aquilo da memória dele. Achei que você não lembraria disso, digo. Eu precisaria estar morto para não lembrar. Talvez nem assim, diz ele. Talvez eu seja aquele homem de árvore forca, ainda esperando por uma resposta. Gale, que eu nunca vira chorar, está com lágrimas nos olhos. Para impedir que elas escorram, eu me aproximo e encosto a minha boca na dele. Estamos com gosto de calor, cinzas e miséria. Ele se afasta primeiro e dá um sorriso debochado. Eu sabia que você ia me beijar. Como? Pergunto, porque nem eu mesma sabia. Porque eu sinto dor, diz ele. Essa é a única forma de ter a sua atenção. Ele pega a caixa. Não se preocupe, Katniss. Vai passar. Ele sai antes que eu possa responder. Estou fatigada demais para lidar com esse último ataque. Passo a curta viagem de volta ao 13 encolhida em meu assento, tentando ignorar Plutarque falando sem parar sobre um de seus assuntos favoritos, armas que a humanidade não tem mais à sua disposição. Aviões que voam bem alto, satélites militares, desintegradores celulares, mísseis teleguiados, armas biológicas com data de validade, abandonadas por causa da destruição da atmosfera ou por falta de recursos ou por escrúpulos morais. Dá para ouvir o lamento na voz de um chefe dos idealizadores dos jogos que não consegue parar de sonhar com esses brinquedinhos, que é obrigado a se contentar com aerodeslizadores e mísseis terra a terra e antigas armas básicas. Depois de tirar meu traje de tordo, vou direto para a cama sem comer. Mesmo assim, Prim precisa me sacudir para me acordar de manhã. Após o café da manhã, ignoro a minha programação e tiro uma soneca no closet de suprimentos. Quando acordo, rastejando no meio das caixas de giz e lápis, já é novamente hora do jantar. Tomo uma porção extra de sopa de ervilha e estou sendo encaminhada de volta ao compartimento E, quando Boggs me intercepta. Tem reunião no comando. Desconsidere a sua programação atual, diz ele. Certo, digo. Você seguiu a programação hoje? Pergunta ele exasperado. Quem é que pode saber? Eu sou mentalmente desorientada. Levanto o pulso para mostrar minha pulseira médica e percebo que ela não está mais lá. Está vendo? Nem consigo lembrar que eles tiraram a minha pulseira. Por que eles me querem no comando? Perdi alguma coisa? Acho que Cressida queria mostrar para você os pontopróprios do 12, mas imagino que você vai assistir quando eles forem ao ar, diz ele. Preciso de uma programação para isso. Para quando os pontopróprios forem ao ar, digo. Ele me lança um olhar, mas não faz nenhum comentário. As pessoas lotaram o comando, mas guardaram um lugar para mim entre Fennec e Plutarque. As telas já estão em cima da mesa, mostrando a programação regular da capital. O que está acontecendo? A gente não vai assistir aos pontopróprios do 12? Pergunto. Ah, não, diz Plutarque. Enfim, possivelmente. Não sei exatamente que tomadas Beery planejou usar. Beery acha que encontrou uma maneira de penetrar na programação que vai ao ar no país inteiro, diz Fennec. Para que os nossos pontopróprios também passem na capital. Ele está trabalhando nisso agora na defesa espacial. Tem programa ao vivo hoje à noite. Snow vai aparecer ou qualquer coisa assim. Acho que está começando. A insígnia da capital aparece, com o hino tocando ao fundo. Em seguida, estou olhando diretamente nos olhos de cobra do presidente Snow, enquanto ele saúda a nação. Ele parece estar entrincheirado atrás do pódio,
mas a rosa branca em sua lapela está totalmente visível. A câmera se afasta para incluir Peter ao lado, em frente a um mapa projetado de Panem. Ele está sentado numa cadeira elevada, os sapatos apoiados em um degrau de metal. O pé de sua perna de prótese está batendo num ritmo estranhamente irregular. Gotas de suor romperam a camada de pó de arroz em seu lábio superior e em sua testa. Mas é seu olhar, raivoso, ainda que desfocado, o que mais me assusta. Ele está pior, sussurro. Fennec agarra a minha mão para me dar apoio e tento me controlar. Peter começa a falar num tom frustrado sobre a necessidade do cessar-fogo. Ele salienta o estrago feito a infraestruturas essenciais de vários distritos, e à medida que fala, partes do mapa vão se iluminando para mostrar as imagens da destruição. Uma represa destruída no set. Um trem descarrilado com uma faixa de dejetos tóxicos vazando dos vagões. Um celeiro desabando depois de um incêndio. Tudo isso ele atribui a ações rebeldes. Bom, sem aviso, estou subitamente na TV, em pé em cima dos destroços de uma padaria. Plutarch se levanta com um pulo. Ele conseguiu! Beery penetrou na transmissão! A sala está reagindo de maneira alvoroçada quando Peter retorna, distraído. Ele me viu no monitor. Ele tenta retomar o seu discurso, passando a comentar o bombardeio de uma estação de tratamento de água, quando um clipe de Fennec falando sobre Rue o substitui na tela. E então, a coisa toda se transforma numa batalha de transmissões, com os técnicos da capital tentando barrar o ataque de Beery. Mas eles não estão preparados. E Beery, aparentemente prevendo que não teria como manter o controle, possui um arsenal de clipes de 5 a 10 segundos com os quais consegue trabalhar. Assistimos à apresentação oficial se deteriorar, enquanto recebe uma saraivada de pontoprópios escolhidos a dedo. Plutarch está tendo espasmos de prazer, e a grande maioria está cumprimentando Beery, mas Fennec parece imóvel e calado ao meu lado. Olho para Hemet do outro lado da sala e vejo meu próprio horror espelhado em seus olhos. O reconhecimento de que, a cada grito de entusiasmo, Peter escapole cada vez mais de nossas mãos. A insígnia da capital está de volta, acompanhada de um áudio uniforme. Isso dura mais ou menos 20 segundos, até Snow e Peter reaparecerem. O set está um caos. Conseguimos ouvir conversações frenéticas da produção da capital. Snow avança, dizendo que é muito óbvio que os rebeldes estão tentando agora tumultuar a disseminação de informações que eles consideram incriminatórias, mas tanto a verdade quanto a justiça prevalecerão. A transmissão inteira vai voltar ao ar quando a segurança estiver reinstalada. Ele pergunta a Peter se, tendo em vista a demonstração desta noite, ele pensa em se separar de Katniss Everdeen. À menção de meu nome, o rosto de Peter se contorce num esforço. Katniss, como você imagina que tudo isso vai acabar? O que restará? Ninguém está seguro. Nem na capital e nem nos distritos. E você, no 13? Ele respira fundo, como se estivesse lutando para conseguir oxigênio, seus olhos com uma aparência insana. Estará morta de manhã! Em off, Snow ordena. Interrompa a transmissão. Beery transforma tudo num caos, ao mostrar em intervalos de 3 segundos um fotograma comigo em pé na frente do hospital. Mas entre as imagens, ficamos cientes da ação em tempo real que está se desenrolando no set. As tentativas de Peter de continuar falando. A câmera arrancada de alguém e filmando o ladrilho branco no chão. O som de botas. O impacto do golpe que é inseparável do grito de dor emitido por Peter. E o sangue dele espalhando-se pelo ladrilho.